Semana passada me chamaram na emergência para avaliar um paciente que, segundo o relato do médico que fez o primeiro atendimento, o paciente tinha um abscesso bem importante em toda a hemiface esquerda. Quando eu cheguei para ver esse paciente no pronto atendimento, a gente vai, obviamente, no primeiro momento colher toda a história clínica, né? O que havia acontecido com ele. Ele me relatou que há cerca de 8 dias atrás, ele começou a sentir uma dor que a princípio ele achou que era uma dor de dente, procurou atendimento numa unidade de pronto atendimento, numa UPA, né? Foi consultado por um colega médico que, na ocasião, identificou a situação como possivelmente sendo cachumba, né? Medicou para a dor e orientou o paciente a manter a realização de compressas mornas na face e esperar o ciclo, né, da infecção viral até que tudo melhorasse. Bom, o paciente então ficou 8 dias, né, desde o início dos sintomas, fazendo apenas a medicação de controle da dor e as compressas mornas, tratando a situação como cachumba. Gente, é o seguinte, a hora que eu cheguei para avaliá-lo no pronto atendimento, simplesmente ele estava com toda a hemiface tomada por secreção purulenta, por pus. Todos os tecidos faciais endurecidos. O paciente tinha dificuldade de abrir a boca. A gente percebe que até no falar ele já estava sentindo uma certa dificuldade, né? Uma certa dificuldade, um certo desconforto, inclusive do respirar. Também colhendo mais informações, a gente chegou à conclusão de que o paciente é diabético e vinha até seguindo a medicação, a orientação de medicação para diabetes, mas sem controle da glicemia. Quando eu avaliei o valor da glicemia, do teste rápido de glicemia, né, do glicosímetro de dedo, né, a gente percebia que o valor da glicose estava bem alto, 300, quase 400. Né? Ou seja, uma diabetes totalmente descompensada, o que também favorece, né, toda essa perpetuação de um processo infeccioso. Minha primeira atitude frente à situação foi solicitar uma tomografia de face e pescoço para que a gente pudesse efetivamente identificar quais espaços faciais ou cervicais estavam acometidos por toda aquela secreção purulenta. Para minha surpresa, com o resultado da tomografia, a gente observou que o paciente tinha todos os espaços faciais acometidos pelo processo infeccioso. Então, esse paciente vinha desde espaço temporal para um espaço palpebral, espaço canino, bucinador, descendo para a área tanto submentoniana, bilateral, quanto submandibular. E o que mais choca nesse tipo de caso é que infecções faciais, e principalmente infecções faciais graves, elas têm uma evolução rápida e, infelizmente, né, progridem na direção de mediastino, tórax e mediastino. Né? Chegando a essa proporção, a gente realmente se encontra frente a uma situação de extrema gravidade, com um prognóstico, uma situação muito reservada. Inclusive, eu, infelizmente, já tendo acompanhado os pacientes que evoluíram a óbito em casos de infecção e, acreditem, a causa de tudo isso eram 2 dentes cariados. Bom, frente a infecções agressivas, não há outra coisa a fazer do que realizar tratamentos agressivos. No mesmo momento, o paciente entrou em jejum, eu levei ele para o centro cirúrgico, a gente fez a drenagem de todos os espaços faciais, né? Houve drenagem de um volume importante de secreção purulenta. O paciente, logo após a drenagem, foi encaminhado para UTI. Só para vocês terem uma noção, quando a gente fala de infecção, talvez um dos primeiros parâmetros a nível de laboratório que a gente avalia é a quantidade ou a taxa de leucócitos, né, as células brancas, as células de defesa do nosso organismo. Um valor normal de leucócitos vai variar entre 4.000 e a 11.000, dependendo do laboratório que o paciente realiza o exame. Esse paciente, inicialmente, ele tinha uma taxa de 23.000 leucócitos. Né? É uma coisa, assim, impressionante. Realmente equiparada a infecções, inclusive abdominais. O paciente realmente se encontrava num quadro de sepse. Após a drenagem, no dia seguinte, a gente já viu uma melhora clínica do paciente, ele já relatando melhora da dor, né, já conseguindo se alimentar melhor, falando melhor, com menos dificuldade para respirar. E a gente já nota, com menos de 48 horas, acompanhando as taxas laboratoriais,
um leucograma que vinha de 23 mil leucócitos, diminuindo para 14 mil leucócitos, tá? Pessoal, infecção é aquilo que eu considero, talvez, o mais desafiador dos casos dentro da cirurgia bucomaxilofacial, né? Eu costumo dizer que eu não sou uma pessoa que tem medo, eu sou uma pessoa bem corajosa. Pacientes vítimas dos mais diversos traumas faciais que vocês possam imaginar, eu já tive a oportunidade de atender. Mas os casos de um paciente com infecções de complexo maxilofacial com evolução cervical, realmente me fazem agir de forma precoce e sempre muito agressiva. E a gente entende e percebe e vem acompanhando ao longo dos anos que sempre que a gente faz essa intervenção, a gente também tem resultados muito positivos de forma rápida. O que eu posso dizer para vocês é: dente cariado evolui sim para infecções graves. Infecções graves de face evoluem para infecções cervicais. Elas tomam todos os espaços cérvico-faciais e só vão parar na cavidade torácica, região de mediastino, lá pertinho do coração. Então, para quem acha que cárie, né, é uma infecção tranquila, não há nada demais em ter alguns dentes cariados na boca, fica aqui a minha reflexão para você que, primeiro, né, está em falta com a sua saúde bucal, busque o tratamento regular, prevenção com seu cirurgião dentista. E fica aqui também muito claro a necessidade da gente ter a equipe de saúde bucal frente a todos os níveis de atendimento, sejam eles públicos ou privados. Esse paciente, se tivesse sido assistido ainda na unidade básica ou então mesmo na unidade de pronto atendimento por um cirurgião dentista, muito provavelmente ele não teria evoluído para a situação grave em que ele se encontrava. Graças a Deus, hoje o paciente está bem. Ele segue ainda em internação hospitalar, mas já com uma melhora bem importante da situação. E muito em breve ele vai estar indo para casa tranquilo, já sem o quadro infeccioso, podendo viver a vida dele junto da família dele da melhor forma possível. No dia da drenagem, eu também tirei os dentes. Infelizmente, se a gente não trata a causa, se a gente não tira o que está causando, o paciente também não vai melhorar. Beijo.